Bom dia a todos e a todas, tudo bem? O meu nome é Johnny Carlos, sou professor de língua portuguesa. Fui convidado para dar essa aula especial a vocês, mas antes disso eu queria dizer que para mim é definitivamente uma honra estar aqui nesse espaço para fazer uma aula voltada para o público do vestibular da UERJ, inclusive porque eu era um jovem estudante, né, de letras na UERJ, quando eu dormi pela primeira vez numa ocupação recém-ocupada, que foi exatamente esta ocupação, a ocupação Solano Trindade. Eu era um garoto, né, acho que já há 10 anos atrás, mas dormi aqui junto com meu irmão, inclusive, na primeira noite, na noite em que foi ocupado o espaço. E sim, e foi nesse lugar onde eu participei da primeira conversa sobre movimento popular de educação. Me lembro que a gente tinha gente do MLM aqui, a gente tinha gente até do MTST também, e a gente sonhou, projetou e começou a trabalhar para construir o nosso primeiro pré-vestibular. E a gente já está aqui no segundo, né? O pré-vestibular Esperança Garcia. Então, para mim, é um prazer enorme mesmo, né? Voltar aqui. Bom, hoje eu fui convidado para fazer uma coisa que só está acontecendo porque alguns anos atrás a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, decidiu que no seu vestibular passaria a cobrar a leitura de livros. Todo mundo aqui está informado de que precisa ler alguns livros para fazer o vestibular da UERJ? Sim? A gente sabe dessa informação? Então, todo mundo que se inscreve para o vestibular da UERJ, nas 4 provas que vai fazer, vai precisar fazer a leitura de um livro. Particularmente este livro da primeira prova, do primeiro exame de qualificação, acho que vale a pena falar até um pouquinho sobre o vestibular, né? Para todo mundo entender como é que funciona. A UERJ é uma universidade que tem aberto as portas aí para nossos estudantes de pré-vestibular popular. Então, realmente vale muito a pena a gente ficar ligado nos prazos, né? Nos prazos de inscrição, nos prazos das provas, porque, gente, de verdade, a universidade é uma universidade de muita qualidade, e que tem possibilitado a entrada de muitos jovens. Então, assim, acho que realmente queria começar dizendo que vale muito a pena se dedicar um pouquinho para isso, né? Estar no espaço da universidade faz uma diferença enorme e esse é o nosso objetivo aqui, com certeza. Mas como é que funciona a prova da UERJ? A prova da UERJ é assim: a gente tem um primeiro exame de qualificação, que é aquela prova de 60 questões. Nessa prova de 60 questões, você tem que acertar um mínimo de questões para poder fazer a segunda prova. E eles dão 2 oportunidades de você fazer essa prova de 60 questões. A primeira prova acontece agora no início de junho, né? E a outra prova, se não me engano, é em agosto, tá? Então, para essa provinha aqui que a gente está discutindo hoje, nós teremos 2 chances de se inscrever, tirar uma boa nota para fazer, né, a segunda prova. Então, uma estratégia que a gente tem que ter é a estratégia de acertos mínimos. Se você tiver uma quantidade mínima de acertos em algumas provas, você consegue a nota mínima e vai para a segunda fase. E a segunda fase é aquela prova que tem o exame discursivo, né? Dependendo da área que você quer, você vai escolher, se quiser direito, por exemplo, você vai fazer uma prova de história, uma prova de língua portuguesa e por aí vai. Tudo isso a gente discute mais para frente, quando fizer sentido. Nesse momento, o que a gente precisa saber? Nós faremos uma prova de 60 questões, nela haverá questões de biologia, de química, de física, de matemática e também questões de português. Então, na última prova, no ano passado, dessas questões de português, 12 questões eram relacionadas ao livro que eles disseram que a gente precisava ler. Então, para essa primeira etapa de 60 questões, nós temos 2 livros para fazer, né? 2 livros para ler. O primeiro é o livro que a gente vai trabalhar hoje, é este livro aqui que está nas minhas mãos, do Luiz Fernando Veríssimo, e se chama As Mentiras que os Homens Contam. Esse livro é o livro para a primeira prova, ok? Para essa primeira prova de 60 questões. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. Para fazer a segunda prova, a gente tem um outro livro. Então, assim, quem não fazia ideia de que a gente precisava ler um livro para fazer a prova, está atrasado. Quem já sabia, mas não começou a ler, também está atrasado. Mas no final, eu vou dar uma dica bem legal sobre este livro aqui, mas já aproveito para dizer o seguinte: gente, como a gente tem de ler livros para fazer a prova, eu aconselho muito a que vocês valorizem essa primeira prova de 60 questões com esse livro aqui, porque ele é um livro muito simples, é um livro bem tranquilo, foi uma escolha assim bacana da banca, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ele, eu explico um pouco melhor porque ele é um livro mais simples do que o que foi escolhido para a segunda prova, tudo bem? Então falamos um pouco sobre o vestibular, já disse qual é o livro que nós trabalharemos aqui hoje,
Mas, aqui no canto, a gente vai dar uma lidinha rapidinho em algumas questões que estavam na prova do ano passado, na prova da UERJ, essa prova de 60 questões, e que estavam relacionadas a um livro que é um livro de um, inclusive, músico famoso chamado Chico Buarque. Um dos livros escolhidos foi o livro Anos de Chumbo dele, que é uma coletânea de contos, né? Uma coletânea de textos, e eu queria mostrar, na verdade, só como geralmente isso é abordado. Porque num livro que é um livro de contos, nós temos várias diferentes histórias, certo? E aí o que acontece? Quando você olha para as provas, você percebe que eles realmente querem verificar se a gente leu ou não leu os livros. Vou te dar um exemplo, tá? Aqui, ó, no terceiro slide, a gente tem uma questão, a questão número 11, ela diz assim, ó, conto meu tio. Então só tem isso de informação. E já vem a questão. A partir da leitura do conto, lá na prova, a gente vai ter o livro para poder olhar, abrir e reler o conto? Não. Então, se ele já começou dizendo, a partir da leitura do conto, observa-se que o tom de banalização dos fatos empregado pela narradora sugere que, na verdade, a gente tem que ter lido e tem que ter entendido aquele conto, não é verdade? Só trouxe isso, gente, para que fique provado que é muito importante que a gente se dedique a essa leitura para essa primeira prova. Vai fazer uma diferença enorme para você que fará o vestibular. Tudo bem? Tranquilo? Tá, não vou nem gastar muito tempo nisso. Vou passar direto aqui para a análise do nosso livro mesmo, tá? Mas antes disso, eu queria que vocês pegassem a folhinha, trouxe uma folhinha para todos vocês, e já na capa dessa folhinha, a gente vai ler aqui, ó, a biografia do nosso autor. O que é biografia? É um pouquinho, né, um resumo da vida do sujeito que escreveu o texto, certo? Então, você pode ver aqui no canto direito a imagem dele, sim, e à esquerda a gente lê a biografia. Luiz Fernando Veríssimo é um renomado escritor, jornalista, humorista e cartunista brasileiro, nascido em Porto Alegre. Esses fatos serão importantes para a gente entender um pouco da obra dele lá na frente, tá? Nascido em Porto Alegre, 26 de setembro de 1986, filho do também escritor Érico Veríssimo. Cresceu em um ambiente literário, culturalmente estimulante. Ele começou sua carreira como jornalista e escritor na década de 60. Bom, aí, no final, nós teremos uma informação muito importante para entender como esse livro foi construído. Olha só, contribuindo para diversos jornais e revistas brasileiros, como o Estado de São Paulo, Zero Hora, que é um jornal lá do Rio Grande do Sul, e a própria revista Veja. Sim? Por que todas essas informações da biografia dele serão realmente importantes para a gente? Bom, a primeira coisa é o seguinte. O Luiz Fernando Veríssimo é filho de um cara chamado Érico Veríssimo. O pai dele é um dos mais importantes escritores da literatura lá do Rio Grande do Sul. E é muito bom mesmo. Ele é um cara que estudou bastante a cultura local. Ele tinha uma forma de narrar que valorizava muito a cultura lá dos rio-grandenses. E o filho dele acaba nascendo nesse universo. Então, assim, se você nasce numa casa, seu pai é lenhador ou ele trabalha com madeira, tem grande chance de você ter alguma noção de como você trabalha com madeira. Se a senhora tem uma mãe que é cozinheira, provavelmente você vai chegar à fase adulta sabendo cozinhar, né? Difícil é aprender aquilo que a gente, com que a gente nunca teve contato. Você nunca teve contato. Eu lembro como se fosse ontem também, aqui na Solano Trindade, eu ouvi uma pessoa, já não lembro quem era, ela contou a seguinte história. Ela disse que uma vez o Paulo Freire desafiou uma turma de pré-vestibular ou de educação, de alfabetização, uma coisa assim. Ele disse que ele tinha tanto conhecimento quanto qualquer senhora que estava sentada ali assistindo aquela aula. Aí a senhora falou, não, mas o senhor é doutor, o senhor é professor, o senhor fez faculdade, né? Ele disse, não. Eu vou provar para a senhora que a senhora tem tanto conhecimento como eu, só é diferente. Aí ele falou assim para ela, faz uma pergunta para mim. Aí ela virou para ele e perguntou, por que de noite a lua brilha? Aí ele disse, olha, a lua brilha de noite porque o sol, né, tem uma luz muito forte e a lua não tem luz nenhuma, então ela reflete, na verdade ela recebe a luz do sol e reflete. Um conhecimento científico que a gente recebe quando vai à escola, né? Aí ele falou, pois bem, mas agora a senhora me explique como é que se faz comida para 50 pessoas, porque isso eu não sei. Quanto de arroz precisa para alimentar 50 pessoas? Aí ela falou, é tanto. Aí ele disse para ela, tá vendo? A senhora tem um monte de conhecimentos que eu não tenho, né?
Então, quando a gente está imbuído no universo, a gente aprende aquelas coisas. E foi o que aconteceu com o nosso autor. Tá, só que ele também é jornalista. E no jornal, a gente tem alguns tipos de trabalho, né? A gente tem um trabalho voltado mais para a informação, para o cara que faz as notícias, o jornalista que se apega à informação, ele vai para a rua, ele escreve textos sobre as histórias que acontecem no cotidiano e o objetivo dele é informar. Mas existem algumas partes, né, do trabalho jornalístico que também que de alguma forma vão se aproximar um pouco mais da literatura. Como assim vão se aproximar um pouco mais da literatura? Existem alguns jornalistas que também, além de falar de notícias, também vão contar alguns casos da realidade de forma um pouco mais literária, que vão fazer uso, por exemplo, do seu trabalho jornalístico para fazer críticas sociais, para falar de coisas do cotidiano que chamaram a atenção. O Luiz Fernando Veríssimo, portanto, vai usar muito dessas estratégias da literatura na hora de escrever seus textos, mas ele é jornalista. Se a gente passar aí para a segunda página, todo mundo já passou? A gente vai chegar ao tópico número 2, que eu chamei de um pouco de teoria. Sim? Encontraram? Sim? E aí a primeira coisa que a gente precisa discutir é o que é uma narrativa. Por quê? Porque se você for lá na loja e pedir para comprar aí o livro As Mentiras que os Homens Contam, se você for na internet, por exemplo, e procurar a sinopse, vai estar dizendo que esse é um livro que reuniu uma série de crônicas. O que é uma crônica? A gente vai precisar discutir esse nome, né? Ele será importante para as nossas questões de prova, tá? Então, antes de discutir o que é uma crônica, acho que faz sentido a gente se perguntar o que é uma narrativa. Alguém saberia me dizer o que é narrar? Você já ouviu essa palavra antes, com certeza, sim? Onde a gente escuta cotidianamente, sempre, a coisa da narração. Quem é o narrador mais famoso do Brasil? Quem é? Galvão Bueno. Galvão Bueno é o narrador mais famoso do Brasil, tá vendo? Não precisa nem de grande esforço pra gente saber que ele é. Por quê? O que ele faz? O que ele narra? Jogos. Uma pessoa que, por exemplo, não enxerga, escutando o Galvão Bueno falar, ela consegue acompanhar o jogo. Por quê? Porque o que ele faz é narrar. Então, na verdade, a gente pode dizer que narrar é contar os fatos de uma história, não é isso? Só que existem todos os tipos de histórias. O Galvão Bueno narra jogos. A gente pode contar histórias da nossa vida. A gente pode contar histórias de mentirinha, certo? E essas histórias de mentirinha, que na verdade a gente pode chamar também de histórias ficcionais, geralmente são o assunto das aulas de literatura. Então a gente pode dizer que nós vamos falar de narrativas, que são histórias, ou melhor, que são histórias organizadas, né, em determinado enredo, mas mais especificamente o nosso interesse aqui são as narrativas literárias, aquelas que são ficcionais, tá? Então, tópico 2, o que são os gêneros literários narrativos. Então, quando a gente fala de gênero literário, repare que a gente está se apegando não à informação, não ao texto que tem como objetivo ensinar alguma coisa, mas sim aquele texto que tem como objetivo trabalhar a ficção, que tem como objetivo trabalhar a reflexão, discutir sentimentos, emoções e coisas que o valem. Então, a gente pode ler aí no tópico 2 assim. Na escrita literária, a matéria-prima da narrativa é a linguagem. Por óbvio, né? Se é literatura, é texto. E seus gêneros podem ser vários. Então aqui ele lista alguns gêneros e eu queria falar um pouquinho dele rapidinho, né? Então ele diz assim, ó, a gente tem romance, nós temos conto, nós temos crônica, nós temos diário. Desses aqui, de quais você já ouviu falar? Quais você conhece? Romance. Romance, já ouviu falar? Já. O que é romance? Um amor entre dois personagens. Ah, romance parece sugerir alguma coisa que tem a ver com amor, não é? Mas na verdade não é não, sabia? No início da história pode até ser que fosse, mas quando a gente falar romance aqui na aula de literatura, nós estamos falando basicamente do tamanho de um livro, tá? E na verdade, e da forma como ele se organiza. Então veja bem, romance é o tipo de livro que tem uma história só, então é uma história única, pode ter vários capítulos, tipo a novela, sim, mas ele é grande, ele tem uma história em que acontecem várias coisas dentro dela, né? Isso é o romance. Em oposição ao romance, que conta uma história ficcional de longa duração, uma história única, a gente tem a figura do conto. O que é o conto? A gente vai falar mais profundamente dele daqui a pouco, tá? Mas o conto é basicamente uma narrativa curta em que acontece apenas uma coisa. E aí quando você disse assim, é Ricardo, né? Romance tem a ver com histórias de amor e tal. Não necessariamente.
Todo livro grande que conta uma história única, uma história ficcional, literária, conta uma história única grande, que é dividido ou não em capítulos, tá? É um romance. Então, por exemplo, o livro Harry Potter não é uma história de amor, né? Mas é um livro grande que conta uma história única. Cada livro conta ali uma parte da história do Harry Potter e aquilo ali é um romance. Sim? Se você pensar, por exemplo, o livro que a UERJ vai cobrar para o vestibular na redação, que é o Conto de Aia. Tem até uma série da Amazon, eu acho, chama Handmaid's Tale, né? É um livro grandão e super denso, difícil saber essa, mas também muito bacana. Aquilo é um romance. Por quê? Porque é um livro grande, tem uma história única e a gente vai ter muitos elementos sendo contados a partir daquela história, tudo bem? Esse livro que a gente está trabalhando hoje, se você o abrisse, você perceberia que ele tem histórias curtas, poucas páginas, acontecimentos únicos que vão se resolver ou não dentro ali daquelas poucas páginas. Tá entendido? Então você disse que conhecia o romance, a gente falou sobre ele. A gente falou sobre conto, depois a gente vai falar sobre crônica e diário, eu imagino que todo mundo aqui conheça também, né? O diário, quando é ficcional, ele pode ser considerado também um texto literário. Tudo bem? Pois bem, então agora a gente vai para o tópico 3. Lembrando que a gente está falando, a gente ainda está dentro do grande tema de um pouco de teoria, tá? A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo agora para rever algumas coisas que serão importantes para fazer questões, tanto sobre o livro, quanto sobre outros textos literários que apareçam, tá? Que é o seguinte, quais são os elementos fundamentais de uma narrativa? Opa, peraí, agora a gente chegou num ponto muito importante, que é o seguinte. Beleza, a gente sabe o que é contar história, nós sabemos como é que é a narrativa, como é que ela funciona. Mas quando a gente estuda, a gente precisa também saber organizar cada parte da estrutura narrativa para entendê-la melhor. Então, uma das coisas que a gente precisa saber, por exemplo, é como dividir o enredo. O que é enredo? Certamente você já ouviu a palavra enredo antes, talvez não sozinha, mas acompanhada de uma outra. Onde a gente escuta muito essa expressão enredo? No mundo, assim, aqui na nossa vida, em que época que geralmente tem alguém falando sobre enredo aí? Enredo o quê? Carnaval. No carnaval, porque no carnaval a gente tem o samba enredo. O que é o samba enredo? É uma música que vai ajudar a contar uma história. Olha só, todo ano no carnaval, há de escolas de samba, inclusive aqui de Caxias, que eu confesso, eu sou da Baixada, mas eu nunca torci muito, tá? Infelizmente, muito próxima da Globo aí, não vou falar muito, não, tudo bem, eu sou mocidade, entendeu? Todo ano, no carnaval, as escolas escolhem um tema, sim? E aí, as diferentes alas da escola de samba, elas começam a se organizar para pensar como é que vão contar aquela história. Então, por exemplo, quem trabalha com a arte visual, vai pensar, poxa, quais são as melhores cores, qual é a melhor roupa, né? Que tipo de enfeites a gente vai colocar nas fantasias, quantas alas de fantasias diferentes, né, haverá. O cara que trabalha com música, ele vai dizer, poxa, vamos pensar aqui como é que a gente vai contar essa história em forma de música. E no final das contas, ganha a escola que contar essa história de forma mais harmônica. Aqui tiver uma combinação, né, a melhor combinação entre a história contada por meio da música e aquilo que se vê com os olhos, né? Aquilo que é o recurso visual. Então, no final das contas, o samba enredo, ele ajuda a contar uma história, certo? Então, o enredo é a forma como a gente conta uma história. Tudo bem? Tranquilo sobre isso? Beleza. Mas quais são as formas de contar uma história, tá? Para a gente entender quais são as formas de contar a história, a gente precisa entender quais são as partes. Aí você vai acompanhar comigo aí o número 3.A, que diz: enredo refere-se à série de eventos que compõem a história. O enredo geralmente segue uma estrutura básica que inclui, então são 5 partes, tá? A apresentação, o conflito, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Tá? Mas a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? Porque falar assim os nomes, muito nome, né? Mas e aí? Então vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Imagina que você está assistindo a um filme, tá? Então você ligou lá na televisão, ali no fim da tarde, aquela coisa, sessão da tarde, você já almoçou, você está meio com sono, a comida estava boa, você não tem nada para fazer, você pensa, poxa, eu podia tirar um cochilo. Aí o que você faz para tirar um cochilo? Você liga a televisão para ela te ajudar, para ela te ninar. Não é? Né? Então, aí você liga lá. Aí só que tá começando o filme, acabou a novela, a sessão da tarde, vale a pena ver de novo, e aí veio a sessão da tarde. E aí quando começa o filme, né, você
às vezes sabe de que filme se trata, às vezes você está vendo ali, você não sabe, mas você sentou ali, o brasileiro tem esse costume de zapear a TV, de ficar olhando ali só o que está passando mesmo e tal. Então, começou a passar um filme. E nesse filme, tá? Que você não sabe que filme é, você não sabe nada sobre ele, tem um sujeito. O sujeito está fazendo o quê? O sujeito está dirigindo um carro. Que carro vai ser? Vamos dizer que o cara está dirigindo aí um Calhambeque. Um Calhambeque. E ele está dirigindo onde? Ele está dirigindo tipo naqueles filmes dos Estados Unidos. O cara está sempre numa montanha sozinho, cabelo ao vento, está tocando rock em CDC. Já viu? Nunca viu? Ah, tá. E ele está escutando a música, está ali dirigindo, cabelos ao vento, aquela gravata meio desafrouxada, e você não sabe o que é aquele filme, não sabe sobre o que é, mas tudo bem. Você está vendo o filme, já está ali, tá tudo bem. Você está percebendo que com esses poucos minutinhos de filme que você não está vendo, mas você está imaginando, sim? A gente já consegue saber algumas coisas sobre ele? Por exemplo, provavelmente esse filme é um filme de alienígenas, extraterrestres. Pode ser, mas provavelmente é. Não, é um cara dirigindo um carro, né? A gente sabe mais ou menos a época em que esse filme foi gravado, ou pelo menos a que época ele se refere. Mais ou menos de que época ele é? Ele é atual? Não. Ele é no futuro? Não. Por que não? Por causa de AC/DC. Tava escutando AC/DC, o cara tá dirigindo o quê? Pô, um Calhambeque, isso aí é carro de qual época? Ih, mas é muito antigamente, né? Então, 1900 vai fumar. Ah, vai, tá vendo? Então, provavelmente, esse é um filme que se passa ali no século XX, entre os anos 60, 70, 80, por aí, né? Uma coisa assim, pelo tipo de música, pelo espaço, você sabe, tá passando Hollywood lá atrás, sabe? Todo mundo parece em filme americano, vai passar naquela placa escrito Hollywood. E aí, de repente, o cara para na porta de casa. E aí, quando ele para na porta de casa, é aquela casa americana, tem um terreno na frente, tem o vizinho ali do lado passando ali, o filho do vizinho tá cortando a grama, né? Aquela coisa toda. O sujeito levanta, sai do carro. Quando ele bate a porta, o rádio desliga, não é? Então você que está assistindo ao filme, acabou a música, ficou silêncio, rola uma música, um pouco de tensão, você fala, caramba, o que é que está acontecendo aqui? Aí o sujeito começa a andar. E aí quando ele chega na porta de casa, ele percebe que a porta está aberta. A porta, nos Estados Unidos, ninguém tranca a porta. Já viu o filme? Ninguém tranca a porta, eles estão sempre de tênis, né? Por isso que quando tem o apocalipse zumbi, eles estão mais preparados que nós, porque a gente estaria de chinelo de dedo, havaiano, e eles estão sempre de tênis. Eu não sei o que acontece com eles, estão sempre de tênis. Só que o sujeito vê a porta aberta, e aberta não é comum, ela não está trancada, tudo bem, mas ela está aberta. E quando ele abre a porta, ele percebe que a casa dele está, né, ao avesso, nenhum membro da família, filhos, mulher, ninguém, tá? Está lá. Mas em cima da mesa se vê claramente um bilhete em que se lê: agora você me paga, sequestrei sua família. E eu pergunto sobre o que é o filme. Ação? Ah, é um filme de ação com certeza, você não tem nenhuma dúvida. Por que a gente sabe que é de ação? Pô, sequestrar a família do cara. E não só sequestrar, bagunçar a família do cara. O cara estava bem. Você reparou que o cara estava bem? Então nessa primeira partezinha, que a gente chamou de apresentação, tá vendo? O que a gente descobriu? A gente descobriu que tipo de personagem aparece no filme, a gente descobriu em qual é o momento da história que o filme acontece, se ele parece mais ou menos com o mundo que a gente conhece, porque de repente o filme é um Harry Potter da vida, e aí tem bruxaria, tem mágica, e isso a gente sabe que não tem no nosso mundo, né? Mas às vezes não, o filme é um filme que, pô, poderia ter até acontecido e tal, o cara podia ser no Rio de Janeiro facilmente, né? Aquela coisa toda. Mas sobre o que é especificamente o filme, assim, se eu tivesse que contar, esse aqui é um filme de... É um filme de um relacionamento? Não, não é. É um filme de ação, mais especificamente sobre o quê? O que fizeram com a família dele? Sequestro. Então, é um filme sobre sequestro. Reparou? É um filme sobre sequestro. Começou o filme, você descobre que o cara é um ex-atirador da Marinha que por algum motivo foi, né, enganado pelos amigos e agora está sendo considerado um bandido foragido. Aí você já sabe que é um filme sobre um bandido foragido. Você tá me entendendo? Quando você estava assistindo aquela primeira parte em que você só descobriu quem são os personagens, onde se passa a história, como é que ela acontece e tudo mais, a gente estava na apresentação, é para isso que ela serve. É aquele momento inicial da história em que basicamente nada acontece além daquilo que é importante para a gente entender o contexto. Agora, no momento em que ele descobriu que a família foi sequestrada, aconteceu alguma coisa diferente. Você concorda comigo? E é por isso que a gente vai chamar essa parte de toda a história de conflito. O que é o conflito? É o que move a narrativa, é aquilo que faz fazer sentido a história, ou melhor, que faz a história ser contada. Então, se o cara simplesmente chegasse em casa, a família tivesse lá tudo bem, papapá, não ia ter história, não é verdade? Então a família dele é sequestrada. Pois bem, aí depois disso a história começa. Então a gente chega à terceira parte, que vamos chamar de quê?
desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Aí você vai descobrir que o sujeito, na verdade, ele é um advogado, por isso que ele estava de terno, mas que ele é um advogado corrupto, que fez uns servicinhos aí, né, talvez não muito aprováveis. Você descobre que, na verdade, esse sujeito, ele tinha uma dívida com um cara que fazia parte de uma gangue, e aí ele vai passar a história inteira agora tentando fazer o quê? Recuperar a família. Mas o cara era advogado, ele não sabia atirar, então ele tem que fazer um parceiro, um amigo, tô viajando, né? Ele vai lá e descobre um amigo, que esse amigo sabe usar arma, sabe dirigir, sabe onde estão os caras que sequestraram a família, aí eles começam a se preparar, no meio disso outras coisas acontecem. Pois bem, mas todo mundo que não dormiu e ficou ali instigado pela história da família sequestrada está esperando um momento. Qual é o momento que a gente está esperando? O momento tem que descobrir onde está a família sequestrada. Então o cara chega lá depois de 1 hora de filme, o filme tinha 1h30, ali no Sessão da Tarde eles cortam para 1h15. Então assim, de repente o cara foi lá, fez um amigo, conseguiu arma e se preparou e pronto, chegou num galpão abandonado, porque é sempre num galpão abandonado, né? Ali nas docas, perto do navio, essa é a mesma coisa, né? O cara chegou lá, tá lá, galpão abandonado, a família no meio, toda acorrentada, um círculo de fogo, 50 sujeitos com fuzis, mas ele, obviamente, consegue matar todo mundo, consegue derrubar os caras com um soco só, e finalmente ele vai lá, enfrenta o chefe final, porque tem o chefe final, ele enfrenta o chefe final, e aí, finalmente, ele conseguiu salvar a família dele. Tá me entendendo? Tu já viu esse filme? Pô, tu não viu com esses elementos exatamente, mas essa estrutura narrativa, você já viu quantas vezes na vida? 1 milhão. Praticamente 50% dos filmes que você viu são assim. Os outros são de amor. O sujeito foi lá, conseguiu salvar a família. Ele conseguiu salvar a família? Conseguiu. Ele resolveu o problema. Então, tá vendo aquele conflito que tinha começado lá no início, quando ele descobriu a família sequestrada? Ele não foi resolvido agora? Isso é o que a gente vai chamar de clímax. Então já chama a atenção para uma coisa aqui. Quando a gente fala a palavra clímax, muitas vezes as pessoas confundem com o uso cotidiano de clímax, que é o quê? O ponto alto. Eu falo assim, o clímax da festa foi quando tocou minha música preferida e todo mundo dançou e tal. E tudo bem, tá? Essa utilização da palavra clímax não é um problema. No entanto, na literatura, quando a gente fala das partes do enredo, clímax não é o momento mais emocionante da história. Até porque o momento mais emocionante da história é diferente para as pessoas, não é? Não sei se algum de vocês aqui assistiu ao filme Titanic, mas quando eu falo sobre essa teoria do enredo para os meus alunos e pergunto assim, qual é o momento, qual é o clímax de Titanic? Cada um fala uma coisa. Quando o navio quebra, quando o navio bate, quando o navio afunda, quando a primeira metade enverga. Cada um acha uma coisa. E, na verdade, todo mundo erra. Porque aquela história não é uma história sobre o navio. Se a história fosse sobre o navio, lá na apresentação, a gente descobriria como o navio foi construído, quem projetou, como é que ele chegou no mar daquele tamanho grandão. Mas não é isso. No começo daquele filme, quem viu sabe que a gente descobre a história de 2 personagens chamados Jack e Rose. Então aquele filme é um filme de amor, tá vendo? Mas não é um filme sobre o navio? Não, é um filme, é uma história de amor de um casal que se conhece dentro de um navio que afunda, e talvez o navio mais famoso da história, mas o navio ele é plano de fundo para aquela história, né? Ou a gente poderia também dizer que a história de amor foi uma desculpa para contar a história do navio, né? Existe até um outro filme, não sei se tu já viu esse filme, tem um segundo filme, tem um outro Titanic, que quando eu era moleque, eu era mais fã do SBT. Eu gostava de um programa do Ratinho, de uma Chiquititas, Café com Aroma de... As novelas mexicanas, né? Minha mãe competia, só tinha uma televisão, minha mãe gostava da Globo. Então tinha sempre essa situação, né? E tinha os filmes, tinha a versão da Sessão da Tarde no SBT, que era uma coisa, cinema em casa, uma coisa assim. Eu assistia, eu preferia o do SBT, entendeu? E lá tinha o filme do Titanic, que contava a história de uma outra personagem, porque eram milhares de pessoas dentro do navio, entendeu? Então, na verdade, você podia contar a história do navio naufragando a partir de qualquer personagem. Muito legal, né? E o desfecho? O que é o desfecho da história? Desfecho é o que acontece depois do clímax, que geralmente é o quê? Nada. Nada. Desfecho é o momento da história em que os personagens voltam para a chamada tranquilidade inicial. Então vamos lembrar, o cara estava lá dirigindo o carro dele, estava tudo bem, ele não sabia que a família tinha sido sequestrada, ele não estava em paz, estava tudo bem? Sim? Pois bem. Aí a história toda aconteceu, veio o conflito, veio o desenvolvimento, aí chegou o clímax, certo? Depois do clímax, que foi a resolução do sequestro neste caso, a gente chegou ao momento de desfecho, então o cara vai lá abraçar a família, aí a mulher vai falar, meu amor, você não vale nada, mas eu te amo e tal, tudo isso foi por sua culpa, mas ela não fala isso no filme, né, para não pegar mal ali para Hollywood, mas no final das contas, a família sempre é envolvida nos negócios, nas paradas erradas
que o pai se mete. Essa é a história, geralmente também, né? E sobem as letrinhas, você fica emocionado, você fala assim, ah, será que minha mãe fez bolinho de chuva, já é 5 da tarde, né? Aquela coisa toda. Sim. Então, só que a gente estava falando de filme, agora nós vamos fazer esse estudo, né, daqui a pouquinho, a partir de textos, tudo bem? Tá, aí se você acompanhar comigo a leitura, a gente chega aí ao ponto B, aí eu vou mais rapidinho nesses outros, tá? Que também para contar uma história, além de saber como eu vou organizar essas partes do enredo, também tem que ter personagens. Então naquele filme que a gente aqui imaginou, né? A gente tinha uma figura que era um personagem normal, um ser humano normal. Mas podia ser um extraterrestre, poderia ser alguém com poderes mágicos, poderia ser um cara que emule um sujeito da polícia e invada o Morro do Turano, embora ele seja ruim de invadir, o Morro do Dendê, na verdade, né? A gente tem o espaço. O que é o espaço? É onde acontece a história, certo? Então, pode ser num universo muito parecido com o nosso, que a gente chamaria de verossimilhança, né? Ou pode ser num universo totalmente incomum, como, por exemplo, um mundo mágico, planetas além da Terra e tudo mais. Às vezes pode ser dentro de um espaço fechado, né? Essa coisa do espaço depende. Nos contos, por exemplo, às vezes tem contos que são tão curtos que eles acontecem numa sala, uma conversa e acontece dentro de uma sala. Tem o narrador. O narrador não é uma figura pouco importante, não. O que é o narrador? O narrador é quem conta a história pra gente. Quando a gente assiste a um filme, não tem essa figura do narrador. Por quê? Porque como é que você descobre o que o ator, não, né? O que o personagem vai fazendo na história? Como é que você descobre quando você assiste a um filme? Você vê, né? Então, se o cara, por exemplo, ele vai tomar uma água, como é que você vai descobrir que ele vai tomar uma água? Aí você vai ver, né? Ele vai pegar uma garrafa d'água e ele vai beber a água, sim? Só que quando a gente lê, acontece uma mágica que é incrível, cara. Não tem mágica que a gente possa fazer, você não consegue ler mais do que uma linha por vez. É mole? Então, se o sujeito tem que beber uma água no texto, é diferente de no vídeo. Por quê? Porque você vai ler o sujeito dizendo, então, o professor foi lá, se dirigiu até a mesa, olhou para aquela garrafa de R$2 e pensou como pode um líquido tão maravilhoso, tão, né, importante para a vida, estar contido em um objeto tão vazio, tão barato, né, que até polui. Como é que pode? A vida e a morte representadas no mesmo objeto. Porque a literatura tem isso, né? O cara não pode só dizer assim, pô, tô com sede. Tem que dizer, né? Você entendeu, né? Então o narrador é quem conta a história. E existem vários tipos de narrador, tá? Mas basicamente, gente, o que a gente tem que saber? Você começou a ler o texto. Agora eu vou escrever no quadro, tá? Pra você não dizer também, pô, esse professor nem escreve no quadro. Quando a gente está falando sobre tipos de narrador, a minha letra é feia demais, por isso que eu capricho no carisma, tá? Então a gente vai ter 2 tipos de narrador. Você começou a ler a história, tá? E o narrador, ele utiliza palavras como eu, meu, minha, certo? Isso significa o quê? Que provavelmente o cara que está contando a história também faz parte dela. Ele é um dos personagens da história. E quando o sujeito utiliza palavras de primeira pessoa, como eu, meu, minha, isso significa que a gente tem um chamado narrador. Deixa eu colocar numa outra cor para ficar bonito no vídeo. Acho que verde não vai ser bom. Esse aqui é o chamado narrador em primeira pessoa. Ok? Então, o narrador em primeira pessoa é aquele que é personagem da história. Então, eu comecei a ler a história e o sujeito está contando a história e visivelmente ele faz parte dela, a gente vai dizer que esse narrador é um narrador personagem ou narrador em primeira pessoa. Tudo bem? A gente poderia desdobrar esse cara em mais 2, mas eu não vou gastar muito tempo não, porque a gente tem que falar sobre o livro em si, tá? Mas basicamente ele poderia contar a própria história, o que acontece na maior parte das vezes, ou contar a história de... Ele é personagem, ele conta a história de outro personagem da história, tá? Mas existe uma segunda possibilidade. Qual é a segunda possibilidade? Esse cara, que é o narrador, ele pode usar pronomes como ele, dele, seu, o que sugeriria pra gente que a pessoa que está contando a história não está dentro dela. Ele, na verdade, é um ser ficcional que serve apenas para, no momento em que você lê uma história, você sabe como é que os fatos acontecem, em que ordem e tudo mais. Vou dar um exemplo, tá? Vou começar a ler aqui uma coisa que é um ponto que a gente vai ler daqui a pouquinho, mas é assim, ó. Ele disse, o teu sorriso é como a brisa da juventude, Julieta, papapá, papapá, papapá.
Quem é que está falando isso? É um personagem? Quando eu digo assim, ó, ele disse, veja bem, a gente tem alguém que contou pra gente que tem um personagem que está falando dentro da história, está falando uma série de coisas, ele está dentro da história contando, conversando com outra pessoa. Essa vozinha que a gente escuta na nossa cabeça quando lê a história é o que a gente chama de narrador. Então, se os pronomes são esses aqui, a gente não vai ter o narrador em primeira pessoa, mas sim o chamado narrador em terceira pessoa, o que significa que ele é um narrador ficcional. Ficcional, de forma bem rústica, pode ser entendido como mentirinha. A gente não tinha combinado isso? Sabe quando seu pai fala assim, caraca, aí, ó, aquele filme ali, ó, uma mentirada. Teu pai fala isso? O meu fala sempre. Uma mentirada. E você vira pra ele e diz o quê? Não é mentirada, é ficção. Certo? Naquele universo ali, pode tudo, pode acontecer tudo. Certo? Não é isso? Pois bem, então já falamos sobre narrador, não vou perder muito tempo nisso, até porque a gente não tem um tempo infinito, né? Vamos avançar. E por último tem o tempo. O que é o tempo na narrativa? Tempo é quando a gente calcula. Ou a passagem do tempo cronológico. Então, por exemplo, na história, você está vendo um filme, já viu que quando o sujeito vai mudar de cena, de repente o cara vai deitar e 2 segundos depois já é de manhã. Não é isso? Então, ali, quanto tempo passou dentro da história? Ora, se o cara dormiu 7 horas, passaram-se 7 horas, não é verdade? Mas para você que está em casa assistindo ao filme ou lendo o livro, não passaram 7 horas. Você não ficou parado, você não foi dormir com o sujeito, né? Esperou 7 horas para continuar lendo a história. Não, você pulou para a próxima página e ele já estava acordado e a história continua acontecendo. É assim, não é? Por isso que a gente vai dizer que existem 2 formas de falar de tempo. Então vamos ler juntos, tá? É o ponto E. Refere-se à duração das ações da narrativa e desenrolar dos fatos na história. Então é a forma como o tempo passa dentro da história. Ele pode ser cronológico, a palavra cronológico vem de relógio, tá? Quando se trata de acontecimentos marcados pelas horas, dias, anos, ou pode ser psicológico. O que é o tempo psicológico? Quando se refere às lembranças e às vivências dos personagens. Isso aqui é fácil de entender, sabe? Você está vendo o último episódio da novela, aí entrou a mocinha, ela estava separada do mocinho metade da novela, porque eles brigaram, porque o vilão, ele entrou no meio ali, se meteu e aquela coisa acontece, né? Da novela também de sempre. Aí no momento em que a mocinha entra na sala, ela vê o mocinho do outro lado, ela começa a lembrar de quê? De todos os momentos que eles viveram, das brigas, daquela coisa toda, e eles estão se aproximando, até que eles consigam chegar pertinho para dar aquela bitoquinha, né? O tempo vai passando, você em casa, você fala, beija logo minha filha, vai, beija logo. Só que eles estão mostrando, sabe, quando eles mostram o replay? Vamos ver o VAR, né? Como é que foi que esse relacionamento tempo parou? Aí você volta lá nas cenas e tal. Veja bem, pra você que tá em casa, o feijão tá no fogo, você tá querendo ver um olho na panela, um olho na TV, o tempo tá passando, não é? Pra eles, na história, o tempo tá passando? Não, não tá. Dá pra fazer aquilo ali na vida real? Mesmo quando tu tá muito apaixonado, sabe? Você vê aquela pessoa que você ama, você fica assim, parece que o tempo passa mais rápido quando tá junto, parece que passa devagar quando tá longe, mas não é a mesma coisa. Ninguém congela o tempo, né? Apenas na narrativa. Então é só uma coisa que só existe nas histórias. Gente, até aqui, já falei aqui, ó, mais de meia hora. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Só não pode me chamar de feio. Tudo bem? Sim? Lembrando que esta aula ficará gravada, então a gente pode voltar a ela várias vezes, tá? Aí, infelizmente, você vai ter que realmente lidar com a minha cara, com a minha face mais de uma vez. Mas a vida é assim, né? A gente tem que pagar o preço. Brincadeira. Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre 2 gêneros literários. E por que a gente vai falar sobre esses 2 gêneros literários? Agora eu vou entrar numa polêmica, tá? Para quem está estudando para essa prova já há mais tempo, deve ter ido lá, né? Na internet algumas vezes procurar aulas, e há várias aulas como esta aqui, falando sobre o livro, e eu aconselho a que vocês assistam a todas elas, né? Elas estão disponíveis aí no YouTube e tudo mais. Mas existe, no mesmo momento em que eles criaram, que a UERJ criou a demanda pela leitura de um livro, a UERJ também criou uma coisa que eles chamam de ciclo de palestras sobre o livro. O que é o ciclo de palestras? Eles fazem basicamente uma palestra aberta ao público, é lá na Universidade do Rio, no centro, né, no Maracanã, e eles convidam professores da Faculdade de Letras, alguns dos quais foram meus professores, inclusive, para explicar, para falar um pouquinho do livro. Mas eles fazem mais do que isso, eles também fazem uma espécie de explicação sobre a forma como abordarão o livro, tá?
E por que eu estou chamando a atenção para esse fato, em especial porque a gente está gravando essa aula? Porque se você for na internet, você vai, ou mesmo se você for olhar os resumos desse livro na internet, você vai encontrar esse livro sendo chamado de um livro de crônicas. E aí isso é um problema. Por quê? Porque lendo o livro, eu percebi, me coloquei uma questão e fui conversar com outros professores. Nessa semana, por exemplo, eu tive até um grupo de discussão sobre isso. E nós, vários professores, concordamos que esse não é exatamente um livro de crônicas. Ele é um livro que tem crônicas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da diferença da crônica para o conto, mas ele tem crônicas. E por que provavelmente aconteceu essa confusão? Primeiro porque cronista geralmente é o cara que trabalha no jornal. Então tem essa associação. Luiz Fernando Veríssimo é conhecido como jornalista, pelo menos como um sujeito que trabalhou para jornal a vida inteira, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre os gêneros textuais e a gente entra na polêmica. Eu vou te dizer que você precisa assistir a palestra da UERJ para tirar essa dúvida se o livro é ou não é um livro que combina crônica, conto e tudo mais. Mas daqui a pouco eu falo isso. Eu até coloquei no material o dia, a data da palestra, mas ela também fica gravada na internet. Tudo bem? Então vamos lá. O que é um conto? Conto é uma forma literária breve. Breve é o quê? Rápido. Que se opõe, inclusive, a qual é o gênero mesmo? Você lembra? Qual é o contrário do conto? Não é o contrário, mas... O romance. O romance era longo, uma história única, dividida ou não em capítulos. O conto não, ele é breve, se concentra em um único evento ou incidente, geralmente com um número limitado de personagens, possui um enredo simples e direto, explorando temas universais de forma concisa e evocativa. Agora, o que está sublinhado é muito importante, tá? Sua brevidade permite que seja lido em uma única sessão e pode ter diversas finalidades, como entreter, provocar, fazer reflexão, transmitir mensagem, moral e coisas que o valem, tá? E no conto, quem conta a história pra gente é o narrador. É esse ser que pode ser, em primeira pessoa, portanto ele conta a própria história, ou pode ser um ser ficcional que só vai pra gente trazer a informação, tudo bem? Tá. Se você avançar para a página seguinte, nós chegaremos aí ao tópico 5, que é o que é uma crônica, porque a gente já falou do conto. Então, deixa eu só fazer umas perguntas para ver se a gente entendeu bem mesmo. Tá. Quando a gente falar de conto literário aqui nas nossas aulas, nossos estudos, a gente está falando de histórias. Os contos aqui são aqueles que a nossa mãe contava pra gente ou são os contos que são escritos? Quando eu falar de literatura, eu tô falando daquilo que se conta oralmente ou daquilo que se escreve? Beleza. Tá. Mas se eu escrevo, por exemplo, um bilhete para um amigo meu contando uma história que aconteceu comigo, isso vai ser considerado um conto? Não, porque o conto que a gente está estudando é o conto ficcional, lembra? Aquele que é o de mentirinha. Então ele tem todo um universo próprio, o narrador conta a história pra gente. Tá, na página seguinte, no que é uma crônica, a gente vai ler assim, a crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa. O que é prosa? Prosa é quando o texto está estruturado assim, em linhas e parágrafos. Qual é o contrário da prosa? A poesia. Você já viu uma letra de música escrita? A letra de música escrita, ela não é escrita assim. Ela é escrita como? Em versos. Não é verdade? Todo mundo aqui já leu pelo menos uma letra de música, com certeza. Sim, ela é em verso, assim como a poesia, o cordel e tudo mais. Então, é um gênero textual escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, qual é a diferença central entre a crônica aqui do ponto de vista das histórias? É que os contos contam histórias geralmente mirabolantes, que têm um universo próprio. E a crônica, não. Ela tem que partir de coisas que acontecem na vida de todo mundo. Ou às vezes aconteceu um fato na vida de um escritor, ele olha aquele fato e ele resolve contar de uma forma especial. Então ele vai pegar elementos da literatura emprestados, mas para contar uma história verdadeira, tá vendo? Então, enquanto o conto conta histórias ficcionais, a crônica geralmente se dedica a discutir questões reais da vida, tudo bem? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta. Por que possui uma vida curta? Porque às vezes o cara faz um comentário sobre algo e fica datado. Por exemplo, há pouco tempo atrás, não muito, o divórcio era proibido, certo? Quando o divórcio estava para ser, era proibido em especial para as mulheres, né? Porque, na verdade, nessa sociedade, as mulheres elas estão sempre a reboque aí no ponto de vista dos direitos. Quando as mulheres começaram a adquirir o direito ao divórcio, né?
Um monte de jornalistas escreveram crônicas fazendo piada, tentando criar um ambiente, né? Como se a mulher que fosse desquitada, a mulher que fosse separada, ela fosse pior na sociedade. Então eles faziam um comentário. Então a crônica ela tem essa cara de comentário, sabe? Eu pego um fato da vida e além de contar o fato, eu faço comentários sobre ele. Tá me entendendo? E para terminar, embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, então geralmente se contam histórias, há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. E na crônica, a instância de enunciação, quer dizer, quem fala pra gente, quem conta a história é o próprio autor. Então essa é uma questão importante pra gente que está sendo discutida entre os professores sobre esse livro. Nesse livro, existem histórias que são contadas pelo próprio Luiz Fernando Veríssimo. Não são histórias, às vezes são comentários. E também existem histórias em que visivelmente não é o autor quem nos conta, mas sim o narrador que ele cria ali para aquele universo próprio. Bom, para finalizar essa parte teórica, eu sei que há várias outras coisas que eu poderia ter comentado, mas a gente precisa fazer um recorte por conta do nosso tempo, certo? E a gente ainda precisa ler 2 textinhos. Então, o que eu quero dizer? No finalzinho deste tópico, talvez no slide seguinte, eu coloco uma observação. Vocês estão vendo a observação? Dá uma olhadinha aí para mim na observação. O que está escrito nela? É importante ficar atento às informações da palestra oficial sobre o livro oferecida pela UERJ. O posicionamento sobre o livro ser um conjunto de crônicas ou um mesclado entre crônicas e contos só poderá ser solucionado nessa palestra, ok? Tudo bem? Mas fica aí a observação da importância de a gente assistir essa aula. Ela é presencial e ao vivo também no YouTube, tá bom? Então eu vou informar a data e todo mundo aqui tem que ter esse compromisso de tentar arrumar um lugarzinho de internet ou se a gente conseguir de repente levar lá para o Maracanã também, ótimo, tá? E agora a gente vai para a parte mais prática da coisa, né? Aquela hora em que o filho chora, a mãe não vê. Por quê? Porque eu separei, tá? Um texto que eu considero uma crônica e um texto que eu considero um conto. E desses textos eu criei algumas questões para a gente realizar. Pelo menos para você ter uma noção de como é que esses textos serão abordados na prova, o que geralmente eu preciso saber para resolver as questões, tá? Antes disso, deixa eu só te informar como é que funciona a prova da UERJ, a prova, especificamente a parte material da prova. A prova da UERJ, diferente do Enem, é uma prova que tem 4 opções. É uma prova de múltipla escolha, esse primeiro exame, sim. Então você vai marcar X, depois preencher o cartão resposta. E se você fizer a prova do Enem, você vai ver que entre as opções que você tem para marcar você terá 5, tá? Opções. Já na UERJ não, são 4 opções apenas. Então, matematicamente parece até maior as chances de você acertar, né? Não necessariamente funciona assim, mas tem essa diferença. Podemos ler? Então, o texto que a gente vai ler, eu considero uma crônica. E aí, vamos ler um pouquinho e você vai me dizer se você concorda comigo ou não. O nome da crônica é O Jargão. Está no livro do Luiz Fernando Veríssimo. Tudo bem? Nenhuma figura é tão fascinante quanto o falso entendido. É o cara que não sabe de nada, mas sabe o jargão e passa por autoridade no assunto. Um refinamento ainda maior da espécie é o tipo que não sabe o jargão, mas inventa. Ó, Matias, você que entende de mercado de capitais? Nem tanto, nem tanto. Uma das características do falso entendido é a falsa modéstia. Você, no momento, aconselharia que tipo de aplicação? Bom, depende do yield pretendido ou do throwback e do ciclo refratário. Na faixa de papéis top market ou o que nós chamamos de top mark, o throwback recai sobre o repasse, não sobre o release, entende? Aí o outro responde, francamente, não. Aí o falso entendido sorri com tristeza e abre os braços como quem diz, é difícil conversar com leigos, né? O que é leigo? É quem não entende do assunto, né? Mas ele também não entende, você reparou que ele também não entende, né? Uma variação do falso entendido é o sujeito que sempre parece saber mais do que ele pode dizer. A conversa é sobre política. Os boatos cruzam os ares, mas ele mantém um discreto silêncio, até que alguém pede a sua opinião e ele pensa muito antes de se decidir a responder. Há muito mais coisa por trás disso do que você pensa. Ou então, essa aqui é mortal. Não é tão simples assim. Faz aquele silêncio que precede as grandes revelações, mas o falso informado não diz nada.
fica subentendido que ele está protegendo as suas fontes em Brasília. E há o falso, que interpreta. Para ele, tudo que acontece deve ser posto na perspectiva de vastas transformações históricas que só ele está sacando. O avanço do socialismo na Europa ocorre em proporção direta ao declínio no uso de gordura animal nos países do mercado comum. Só não vê quem não quer. E se alguém quer mais detalhes sobre a sua insólita teoria, ele vê a pergunta como manifestação de uma hostilidade bastante significativa e interpretações não ortodoxas e passa a interpretar os motivos de quem o questiona, invocando a igreja medieval, os grandes hereges da história. E vocês sabiam que toda a reforma se explica a partir da prisão do ventre de Lutero? Mas o jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem náutica. Náutica vem de quê? A gente sabe? Vem de nau, e nau é navio. Então, é a linguagem de quem trabalha com navio. Tudo bem? Até aqui tudo bem, gente? A história? Sim? Tá. Mas o jargão é uma tentação. Eu, por exemplo, sou fascinado pela linguagem de navio, linguagem náutica. Embora a minha experiência no mar se resume a algumas passagens em transatlânticos, onde a única linguagem técnica que você precisa saber é que horas serve o buffet. Nunca pisei num veleiro e se pisar seria para dar vexame na primeira onda. Eu enjoo em escada rolante. Mas na minha imaginação sou um marinheiro, sou um marinheiro de todos os calados, senhor de ventos e velas e principalmente dos especialíssimos nomes de equipagem. Me imagino no leme do meu grande veleiro, dando ordens à tripulação. Recolher a traquineta, largar a vela bimbão, não podemos perder esse Viseu. O Viseu é um vento que nasce na costa ocidental da África, faz a volta nas Malvinas e nos ataca de bodyboard, cheirando a especiarias, carcaças de baleia e, estranhamente, a uma professora que eu tive no primário. Quebra o lume da alcatra e baixar a falcatrua. Cuidado com a sanfona de Abelardo. A sanfona é um perigoso fenômeno que ocorre na vela parruda em certas condições atmosféricas e que, se não contido a tempo, pode decapitar o piloto. Até hoje não encontraram a cabeça do Comodoro Abelardo. Cruzar a espínola, domar a espátula, montar a sirigaita, todo a macambúzio e dos quartos de trela, senão afundamos e o capitão é o primeiro a pular. Cortar o cabo de Eustáquio, e aí fica esse final, né, sugerindo várias outras aí palavras do universo. Tem uns, inclusive, que viraram palavrões, né? Vocês sabem que tem umas partes de navio que viraram palavrões que aqui no Rio de Janeiro a gente já não conhece mais como parte de navio nenhum. Vocês sabem disso, não vou falar porque ela é gravada, kkk. Pois bem, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar é por que a gente não poderia dizer que essa história aqui é um conto? Mas para a gente responder essa pergunta, né? Talvez, como ela vai ser gravada, eu seja escrachado na internet, mas não tem problema. Eu queria usar o que a gente aprendeu aqui juntos hoje, tá? Ó, primeiro, a gente falou sobre o que é uma narrativa, não foi? E a gente disse que narrativa é quando a gente conta uma história. E para ser uma história tem que ter um enredo. E para ter um enredo tem que ter 5 partes. Ó, a apresentação, quando eu conheço os personagens, o conflito, que é o que está acontecendo na história, o desenvolvimento, o clímax e o desfecho, certo? Sim? Todo mundo recapitulou? Tá no material também, não vai esquecer, certo? Pois bem, alguma história foi contada nesse texto aqui que a gente leu? Alguém contou uma história? A gente tem um fato inicial que gerou um outro fato? Não tem. Aqui, basicamente, a gente tem um sujeito, que é o nosso autor, Luiz Fernando Veríssimo, discutindo um tema. Qual é o tema que ele está discutindo? Sobre o que é, no final das contas, se a gente pegasse o texto, espremesse assim, ia sair um suco, certo? E o suco desse texto seria tipo o suco do Chaves. Parece tangerina, mas é de laranja e tem gosto de abacaxi. O suco desse texto seria o quê? Seriam as pessoas que não conseguem, cara, de jeito nenhum dizer, eu não sei. Tem gente que é assim, o cara é especialista em tudo, absolutamente tudo. Tem um monte de gente que é assim. Você vai conversar com a pessoa, você está contando uma história,
a pessoa não consegue nem terminar de ouvir a sua história, ela já tem uma história igualzinha para te contar, que na verdade aconteceu quando eu tinha 13 anos, eu era só uma jovem, tá? Mas meu pai achava que eu era gênio, que eu era superdotado, e pronto, acabou a tua história. E tu tá lá triste, tentando contar a tua história, e o outro tá lá comentando. Então, o cara, o sujeito que não sabe como se calar, como escutar, e ele precisa sempre participar das conversas, muitas vezes ele vai lançar mão do quê? Do jargão. O que é o jargão? É aquele conjunto de palavras que dizem respeito a um tipo de tema, tá? Que fazem você parecer entender sobre o assunto. Então, por exemplo, tá? Eu sou professor de quê? Língua portuguesa. Eu sei alguma coisa de matemática? Não sei nada de matemática. Ah, não sei mesmo. Não sei, tá? Mas, se eu chegasse aqui hoje, de manhã, vocês não me conhecem, nunca viram minha aula, e eu dissesse assim, gente, tudo bem, bom dia. Vocês não estão sabendo, mas eu vim aqui substituir o professor de matemática hoje, tá? Nós vamos falar aqui de relações aritméticas, e é importante que vocês saibam que pelo menos as 4 operações serão fundamentais para que a gente... Reparou? Estou usando um monte de palavras do universo da matemática. Eu não sei nem o que eu estou falando, cara. Brincadeira. Até esse ponto eu sei sim. Mas jargão, então, é aquele conjunto de palavras, ou a palavra, que diz respeito a um tema, tá? E que, nesse caso aqui, vai fazer o falso entendido parecer um entendido. Entendido? Entendido. Então, vamos à primeira questão. Preparei uma bem facinha essa primeira, tá? Questão número 1. Quanto ao gênero do texto em questão, pode-se afirmar que se trata de... Então, a gente tem 4 opções, porque na prova da UERJ nós temos 4 opções, tá? E aí você vai perceber que é uma questão assim, ó, tem o nome do gênero e depois uma explicação. Quando a questão é assim, nós temos 2 trabalhos. O trabalho de verificar se a palavra que introduz a opção está correta e se a justificativa também está correta. Porque às vezes aparece, por exemplo, poderia aparecer conto 2 vezes e a justificativa de uma está incorreta. Tudo bem? Então vamos lá. Letra A. Isso aqui é um conto, já que se apresenta marcado por uma estrutura narrativa configurada por um registro formal e de pequena extensão. Eu falei que a primeira era uma questão fácil, mas na verdade ela é polêmica. Ela só é fácil porque no título eu disse, vamos ler uma possível crônica, né? Mas, para responder essa questão com tranquilidade, a gente precisa lançar a mão do que a gente aprendeu ou relembrou hoje, tá? Então, vamos de novo. Para ser um conto, tinha que ter uma história sendo contada. Aqui tinha uma história, nesse texto tinha uma história sendo contada? Não, tinha um tema sendo discutido. Então, não pode ser conto. Faz sentido? Sim? Beleza. Então, será a letra B? É uma crônica, já que, ao narrar uma história a partir de um fato específico, suscita uma reflexão geral sobre o tema de uma pequena narrativa. Agora, tá correto. Por quê? Porque a gente tem um tema, qual é o fato que gera a discussão? É o fato de indivíduos que são falsos entendidos sobre temas usarem jargões para conseguirem se comunicar com pessoas que possivelmente não são especializadas. Porque também o cara que ele não sabe a coisa de verdade, ele não chega para o professor de matemática e fala assim, e aí, como é que estão as relações aritméticas? Não faz isso, né? O falso entendido, ele só dá uma de entendido com quem ele sabe que não é entendido, porque senão ele é humilhado, né? E humilhação a gente já basta aí a vida mesmo. Então a letra B parece estar correta, vocês concordam? Porque a gente acabou de ver que a crônica faz isso como característica, discute um tema. Mas vamos ver as outras. Letra C, relato. O que é um relato? Alguém narrando alguma coisa que aconteceu com essa pessoa? Isso, mas o relato ele tem cara de texto ficcional? Não, ele tem cara de texto real, né? Então não é. Mas vamos ver, uma vez que há uma estrutura narrativa tradicional com relatos da vida dos personagens, isso também não aconteceu. Aconteceu? Não aconteceu. E também não é um depoimento, já que se percebe uma estrutura narrativa que contempla os motivos que levaram um homem a contar mentiras. Não é verdade. Até porque, embora o jargão ele tenha a cara de mentira, e mentira seja o grande tema do livro, não é exatamente mentira, porque às vezes ele pega palavras que de fato são daquele universo. Yield é uma palavra que existe no universo dos investimentos. Agora, daí ele saber o que significa, como se aplica, como ensina para o outro do que se trata, aí é totalmente diferente. Então, na número 1, nós ficamos com a letra B de bola. Maravilha. Muito bom. Tudo bem? Podemos passar para a segunda? Sim, são 2 questões para esse texto, depois a gente tem um outro texto, depois a gente termina. Também ninguém aguenta, né? Sábado. Pois bem, então vamos lá. Sobre o texto, assinale a alternativa correta. Eita, essa aqui é mais difícil, hein? Aqui é mais difícil. Nem eu lembro a resposta. Letra A. O narrador, por meio de uma linguagem simples,
tem como objetivo evidenciar a eficiência do jargão enquanto uma forma de comunicação entre pessoas de áreas distintas. Pô, a gente precisa entender, né? São muitas palavras nessa opção aqui. Vamos ler de novo? Então, o narrador, a pessoa que conta a história. Então, aqui eu já tenho uma questão, né? Porque nem é exatamente o narrador, mas o narrador, por meio de uma linguagem simples. A linguagem que ele usou aqui era uma linguagem simples ao longo do texto. O jargão sugere uma linguagem complexa. Inclusive, eu mesmo estou até agora tentando entender o que é o cabo do Eustáquio, né? Mas, mais importante para a gente reparar, para a gente ter certeza de que não é a letra A, é o que ele diz depois, ó. Marcado por uma estrutura narrativa configurada por um regime formal. Por meio de uma linguagem simples, tem como objetivo evidenciar a eficiência do jargão enquanto uma forma de comunicação. O jargão é uma forma eficiente de comunicar-se com pessoas diferentes? Claro que não, porque na verdade você usa esse tipo de jargão, esse tipo de linguagem, exatamente para o outro não te entender e não perceber a sua ignorância. Você não entende do assunto, aí você coloca ali no seu discurso umas palavras que fazem parte do universo ali, aí o cara acha que você entendeu, ele não entendeu nada e tá tudo certo, pô. Ele não entendeu, então se você não entendeu também tá tudo bem. Letra B, o narrador com humor e ironia. Opa, tem humor e ironia aqui? Não? Zero irônico? Zero humorado? O texto não é um texto humorado? Ele não está caçoando, por exemplo, de quem se diz entendido e na verdade é um falso entendido? Então me parece que tem muita ironia no discurso dele, né? Porque quando ele diz que o falso entendido, quando ele escolhe a expressão falso entendido, ele já sugere que na verdade ele não é entendido. Então o narrador com humor e ironia tece uma crítica sobre as estratégias utilizadas por quem se passa por autoridade em um determinado assunto, sem conhecê-lo de fato. E aí, tá errada essa informação? Não, porque o falso entendido é exatamente quem se passa por entendido. Então, pode ser que seja a letra B de novo, né? Letra C. O narrador, com base em sua própria experiência de vida, define o termo jargão como uma tentação. Foi isso que ele explicou que era jargão? Quando ele falou pra gente, jargão é isso. Ele disse que era uma tentação. Não, ele até diz que o jargão é uma tentação quando você imagina o seguinte, você está, vou botar numa situação assim, ó, bem particular aqui, tá, para a juventude. Você está lá na juventude, né? Festinha, você quer conhecer a pessoa, quer fazer amizade, e aí você chega perto da pessoa e fala, boa noite, a pessoa fala para você assim, eu trabalho com cozinha. Pô, você não é exatamente um mestre cuca. Mas você conversa ali, não, eu também gosto de cozinhar também de vez em quando. Então o cara começa a emular, a fingir que ele entende pelo menos um pouquinho do assunto. Isso também é ser falso entendido. Mesmo que o objetivo seja até positivo, né? Seja coisa boa, mas você também está sendo um falso entendido. Tá me entendendo? E letra D, o narrador utilizando-se de uma linguagem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? Quem não sabe vai escrever aí na folhinha, tá? É a linguagem informal, é a linguagem que a gente usa quando fala aí no final de semana, entendeu? A linguagem formal é aquela que a gente aprende na escola. E o português que a gente usa no sábado e no domingo, brincadeira. O português que a gente usa o tempo inteiro é o informal, é o coloquial. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. O narrador utilizando de uma linguagem coloquial, em algumas passagens do texto, revela o caráter informal que o uso do jargão existe. Essa não é a grande questão do texto, né? O cara, inclusive, quando usa termos de falso entendido, às vezes ele usa uma linguagem muito formal para parecer que ele é entendido de verdade no assunto, ainda que não seja. Tudo bem? Tudo bem? Pois bem, então chegamos aí ao final dessa primeira etapa e a gente vai chegar também ao último tópico da nossa aula, que é um possível conto do livro. Aí a gente vai discutir um negócio agora complicado. Por quê? Porque, como eu disse, na internet você vai encontrar muita gente dizendo que esse livro é um livro de crônicas. Mas você também vai perceber, lendo a história, que existem várias historinhas aqui em que os contos, gente, em que há uma história, em que há um enredo, em que há um narrador, tá? Existe um conflito único que precisa ser resolvido, e é mais ou menos o que acontece aqui nesse conto, chama Cultura. Ele disse: o teu sorriso é como o primeiro suave susto de Julieta, quando das sombras perfumadas do jardim sob a janela insone, Romeu deu voz ao sublime bardo, e a própria noite aguçou seus ouvidos. E ela disse: corta essa! E ele disse:
A tua modéstia é como o rubor que assoma a face de rústicas campônias acossadas num quadro de Bruywell. Pai, enaltecendo, sucumbindo, encanto e derrotando o próprio simular de recato que a natureza ao defragá-lo quis. E ela disse, como é que é, meu irmão? E ele, eu te amo como jamais um homem amou, como o amor mesmo em seu alto amor jamais se considerou capaz de amar. E ela, tô sabendo. Tu és a chuva e eu sou a terra. Tu és ar e eu sou fogo. Tu és estrume e eu sou raiz. Pô! Desculpe. Esquece esta última símile, minha amada, minha vida. A inspiração é tanta que transborda e me foge. Eu estou bêbado de paixão. O estilo tropeça no meio-fio. As frases caem do bolso. Sei. Os teus olhos são dois poços de águas claras onde brinca a luz da manhã. Minha amada, a tua fronte é como um muro de alabastro do tempo de Zamas al-Khat, onde os sábios iam roçar o nariz e pensar na eternidade. A tua boca é uma tâmara partida. Não. A tua boca é como Pera, só um pouquinho. A tua boca... Uma imagem, meu Deus. Que é que tem a minha boca? A tua boca, bom, vamos pular a boca. O teu pescoço é como o pescoço de Greta Garbo na famosa cena da nuca em Madame Valesca com Charles Breuer, dirigido por Clarence Brown, iluminada por... escuta aqui, eu tremo, eu desfaleço. Ela quer que eu a escute, como se todo o meu ser não fosse uma membrana que espera a sua voz para reverberar de amor, como se o céu não fosse a campana e o sol o badalo desta sinfonia espacial. Uma palavra dela, tá ficando tarde, hein? Sim, envelhecemos, o tempo soturno cocheiro deste carro fúnebre que é a vida, como disse Eliot, aliás, yes, ou foi Lâmpedo, sabe? O tempo, esse surdo mudo que nos leva às costas. Vamos logo, que hoje eu não posso ficar toda noite. Vamos para o Congresso Carnal. O monstro de duas costas do bardo, acima citado, que nossos espíritos entrelaçados alcem voo e fujam, e os sentidos libertos ergam o timão e insuflem as velas para a tormentosa viegemão, vórtice da existência humana, onde que há como quando, porque, sei lá, vem logo, palavras, depressa, já vou. Se com estas roupas eu pudesse despir tudo, civilização, educação, passado, história, nome, CPF, derme e epiderme, uma união visceral, pâncreas e pâncreas, os dois corações se beijando através das grades das caixas torácicas, como Glenn Ford e Diana Lynn em... Vem, assim, isso, acho que hoje vamos conseguir. Agora fica quieto e... Já sei! O quê? Volta aqui, pô! Como um punhado de amoras na neve das estepes. A tua boca é como um punhado de amoras na neve das estepes. Pois bem, legal. Gostaram? Não gostaram, né? O meu te amo já bastava. Poxa vida! Nayara, eu te amo já bastava, Nayara! Eu te amo já bastava! Agora tem uma coisa diferente aqui do texto que a gente leu antes, repararam? Aqui a gente tem uma história, né? Não foi apresentada pra gente assim, olha, aqui haverá dois personagens, um homem e uma mulher. O homem é um cara que é muito prolixo. Prolixo é a pessoa que fala difícil. O cara que fala difícil. Porque ele usou ali uma série de referências, é um cara que provavelmente gosta muito da literatura e tudo mais. Já a moça era mais objetiva, né? A moça já queria resolver ali os finalmente, né? E o rapaz ali, visivelmente ela já estava conquistada. Estava conquistada. Mas aparentemente ele achou que era importante ir um pouco além. Tá, já entendemos. Então tem uma história. Então, pra mim, isso aqui não tem cara de crônica, mas sim de conto. Por quê? Porque há um evento. A moça quer chegar ali aos finalmente, a consumação, né? Para dar pelo menos um beijinho. E o sujeito vai enrolando, usando uma linguagem. Até que no conflito, até que no final, o clímax acontece exatamente no momento do final da história.
que é o quê? Quando ele finalmente consegue finalizar o versinho que ele escreveu para ela, lembrando de que referência ele tinha para a boca da moça, né? Olha, eu também acho que um eu te amo seria suficiente. Assim como acho que também é bonito você dizer, tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pediu, eu vou buscar só para te dar. É bonito isso também. Não. O sujeito pode dizer assim, ó, meu amor, é o seguinte, ó, a gente está aqui junto, aí quanto der, deu. Acabou, acabou. Então, simplesmente, professor. Hã? Exatamente, claro que ele pode dizer acabou, acabou, né? Mas ele pode dizer, como Vinícius de Moraes disse, né? E assim, quando quem sabe me procurar a morte, tristeza de quem vive, né? Eu possa me dizer do amor que eu tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dura. É coisa bonita. É bonito também, né? Por que não seja imortal, posto que é chama? A chama é uma coisa forte ou fraca? E o amor? É forte também. Mas existe chama que nunca se apague? Não. O fogo mais forte do mundo, até o sol, um dia vai se apagar. É ou não é? Assim como o amor, entendeu? Por isso não seja imortal, posto que é chama. Quer dizer, já que é fogo, é forte, mas um dia apaga. Mas que pelo menos seja infinito enquanto dure. Olha que lindo. O que é infinito enquanto durar? Se não, acabou, acabou, dona Sandra. Fala aí. É a mesma coisa. Infinito enquanto durar, acabou, acabou. Minha mãe, inclusive, tinha essa expressão, acabou, acabou lá em casa, era sobre coisas do armário. Falava assim, mãe, posso ir lá no armário lá comer todo o biscoito recheado que tiver lá? Minha mãe comprava aqueles pacotes assim que vinham com 4, sabe? Aquele ruinzinho demais, mas pra gente tava ótimo, né? Aí a minha mãe dizia assim, acabou, acabou. Já sabia que tava tudo bem em casa. Tava bem, entendeu? A situaçãozinha ali, tava tudo bem. Acabou, eu compro mais, né? Mas na maior parte das vezes, ela lançava o outro acabou, acabou. Qual era o outro acabou, acabou? Era o acabou, acabou. Quer dizer, jogava totalmente a responsabilidade nos meus peitos, né? Ó, meu amigo, você é o administrador do seu biscoito recheado. Eu comprei isso aí pro mês todo, tá? Então, acabou, acabou. Vinha 4 no pacote, era 1 por semana, entendeu? Então eu ia ali na administração, 2 num dia, 2 no outro. Meu irmão não, meu irmão já é voraz. Aí ele comia o dele todo. E, obviamente, depois ficava querendo ali, né? Vem a interpretação, no caso, né? Hã? Vem aí a interpretação. Vem a interpretação, né? Acabou, acabou. Pois bem, questão número 3, pra gente finalizar. Pra gente finalizar, não, porque são 3 questões. Sobre o texto, pode-se afirmar. Vamos ver. Letra A. Trata-se de um diálogo? Sim, é uma conversa. Entre um casal? Sim. Que quer mimetizar? Essa palavra é diferente, mas ela aparece no vestibular, então eu vou explicar rapidinho, tá? Mimes é o seguinte, quando seu pai fala assim, esse filme é uma mentirada, aí você diz pra ele, é ficção, o que você está explicando? O que você poderia explicar também pra ele? Quando a gente cria uma obra artística, tá? Por exemplo, se eu pinto aqui um objeto, tá? Imagina que eu pinte aqui uma xícara. Eu posso beber nessa xícara? Não, mas quando você olha para ela, você entende que é uma xícara pelo desenho. Então, mimes é o nome que a gente dá, ou melhor, que o Aristóteles deu, para quando a gente representa uma coisa, tá? Quando eu conto uma história ficcional, ela existe no mundo real? Não, ela só existe dentro daquele universo próprio. E esse universo próprio a gente chama de mimese. Legal? Então ele tenta reproduzir, ele tenta representar a linguagem de séculos anteriores. Faz sentido? Essa linguagem que ele apresenta aqui, visivelmente, é uma linguagem que já não se usa mais. Não é? Porque se fosse, ele chegaria dizendo, qual é a novinha? Brincadeira. Então a letra A parece estar correta. Mas vamos ver as outras? Vamos, Rafaela? Vamos lá. Trata-se de uma situação de ironia por parte da pessoa masculina. Vou explicar a ironia da forma como geral explica, tá? Ironia é dizer o contrário do que você gostaria de dizer. Então fala assim, bonito, bonito, hein? Que cena mais linda, será que eu tô atrapalhando o casalzinho aqui? Toma aqui uns 50 reais. Então veja bem, quando o cara diz bonito, ele queria dizer o quê? Que feio, não é isso? Então você fala, a gente pode dizer que ironia é dizer o contrário. Não é exatamente isso não, gente. Existem formas mais sutis de fazer ironia, né? No livro da próxima prova da UERJ, que será o Quincas Borba do Machado de Assis, nós entraremos em contato com formas muito mais complexas de fazer ironia, porque o Machado de Assis ele é muito gênio. Inclusive, ele sabe fazer ironia falando exatamente o que ele queria dizer. Tem um trecho, por exemplo, de um conto em que ele conta a história, ele discute a questão da escravidão, e aí, em algum momento ele diz assim, ó,
E como na época da escravidão era comum que alguns escravizados apanhassem pancada, vários fugiam, porque nem todos gostavam de apanhar pancada. Pô, obviamente ninguém gosta de apanhar pancada, então ele está fazendo uma ironia, inclusive dizendo o óbvio, né? Dizendo o óbvio. Mas não é ironia do personagem masculino, ele só é uma pessoa prolixa, uma pessoa que usa uma linguagem que já não faz sentido naquela época. A Nayara não ia gostar, mas ia ter gente que ia gostar, certo, Nayara? Letra C, trata-se de uma situação de ironia por parte da personagem feminina. Aí que não, né? A moça não fala nem nada, pobrezinha, ela só quer ali, né, trocar um código genético, kkk. Letra D, trata-se de um diálogo entre um casal que precisa refletir sobre o amor. Aí também não é só isso, não é verdade? Não é disso que se trata. Na verdade, a questão desse conto é a brincadeira com a forma como o sujeito fala, a linguagem que ele utiliza para tentar fazer a conquista. Tudo bem? Com a número 3, ficamos com letra? Maravilha. Vamos para o número 4, penúltima questão. É correto afirmar que... Então você vai completar com a opção que você escolher. Letra A. A personagem masculina dá valor ao bom uso do conhecimento como boa estratégia de sedução. E aí? E que sedução. Não, muita sedução, com certeza, né? Com certeza. Mas aqui, veja bem, a questão aqui é que o personagem masculino, ele dá valor ao conhecimento, o que ele usa para conquistá-la é conhecimento, ou é uma linguagem cheia de palavras, jargões, expressões que já não se usam mais? Não é conhecimento, né? Conhecimento é o quê? É quando a gente pega, por exemplo, imagine que a moça aí é uma moça que estuda um assunto. Ela estuda, por exemplo, é socióloga. Fez faculdade, né, de ciências sociais. Aí o sujeito, ele vai lá e estuda um pouquinho de sociologia para conseguir conversar com ela. Aí é conhecimento, certo? Agora, quando ele apenas utiliza termos, uma linguagem, que é uma linguagem antiga, na verdade ele não está exatamente envolvendo um campo de conhecimento. Embora a linguagem seja um campo de conhecimento. Tudo bem? Letra B, a personagem masculina apresenta certo tipo de aspiração romântico-realista por meio de declarações originais. Aqui a gente precisa pensar um pouquinho sobre o que é romântico-realista. Eu vou deixar essa para o professor de português que deve estar discutindo isso com vocês, mas a gente pode ter certeza que não, inclusive porque não faz sentido dizer romântico e realista na mesma frase, tá? Os realistas são quase que um movimento de oposição aos românticos. Então vamos para a letra C. A personagem masculina apresenta certo tipo de aspiração romântica por meio de declarações enfáticas de amor. O que é algo enfático? O que é enfatizar? É afirmar que realmente gosta da pessoa. Eu diria até que é reafirmar. Enfatizar é chamar atenção, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Letra C. Trata-se... A personagem masculina apresenta certo tipo de aspiração romântica por meio de declarações enfáticas. Ele faz declarações enfáticas sobre o amor? Não. O que ele faz, né, sobre o que ele faz declarações enfáticas é sobre a moça. Né? O tempo inteiro na história ele fica ali descrevendo a moça por meio de uma linguagem antiga, muito metafórica, né, com uma série de figuras de linguagem e tudo mais. Letra D é o gabarito. A personagem masculina dá valor a um repertório cultural e a um vocabulário requintado para conquistar a moça. Faz sentido? De fato, ele... Tanto é assim que a moça deu várias indicações de que para ela já estava tudo certo. Na primeira, ela já fala assim, não, tá tudo bem, mas vem logo, né? Mas para ele não estava suficiente, ele precisava pelo menos terminar o discurso pomposo dele. Então ficamos com a letra D na questão 4. E agora sim, chegamos aqui ao final da nossa aula com a última questão. Lembrando mais uma vez que todo mundo, gente, precisa fazer a leitura do livro do Luiz Fernando Veríssimo, As Mentiras que os Homens Contam. Quando a câmera desligar, eu vou contar um segredo para vocês, mas tem que ter essa leitura aí, tá? Para a prova. Tem que se inscrever na prova também, não esquece, não dá mole não, porque depois vai ser mais chato, tá? Tá, então vamos lá. Releia o trecho. Aí, para você que tá com a folha aí, tá confuso, né? Esse trecho ficou todo junto aí. Você vai ter que ler com calma. Vou ler aqui. A tua boca é como um punhado de amoras na neve das estepes.
A gente podia pelo menos entender o trecho, né? Ele está falando da boca dela, punhado de amoras é a fruta, amora, na neve das estepes. Nós vamos de um lugar, não tem nem neve aqui no Brasil, né? Então, ele fez uma citação a uma coisa que nem existe pra gente, tá? Pois bem, mas você que nunca viu a neve, como eu, mas já viu uma amora, você deve imaginar que aquela frutinha coloridinha no branquinho, vai ficar bonito, né? Então, olha, ela é de qual cor essa moça? Ela é branca, porque a boca dela parece um punhado de amoras na neve, então, né, é uma boca rosadinha, com aquela coisa assim. Pois bem, então vamos lá. É possível perceber o uso da seguinte figura de linguagem na construção do trecho. Aí eu vou falar 2 minutinhos, bem rapidinho, sobre esse assunto, porque ele é muito importante. Na verdade, toda a prova, tá? A prova do Enem tem, a prova da UERJ tem, a prova dos vestibulares de São Paulo tem, toda a prova tem um conjunto de matérias, tá? Que sempre caem. Então, em matemática tem, em física tem, em português tem um conjunto de matérias que todo ano a UERJ vai cobrar. O Enem é a mesma coisa. E na UERJ, todo ano, a gente vai ter pelo menos uma questão de figuras de linguagem, tá? Então, é importante também que nas aulas de língua portuguesa regulares de vocês reforcem o estudo de figuras de linguagem. Então, só lembrar o que são as figuras de linguagem. Existem basicamente 2 formas de a gente se comunicar e a Nayara já entendeu essa parada. Uma dessas formas, Nayara, é a forma denotativa. É quando eu digo as palavras usando o sentido literal das coisas. Então, por exemplo, se eu dissesse burro, você ia imaginar o quê? Se fosse denotativo. Um animal quadrúpede, né? Ruminante, que come mato e tudo mais. Burro é isso que é burro, certo? Quando eu digo com a pessoa, quando eu associo a pessoa a palavra burro, eu estou fazendo uma comparação. Você concorda comigo? E eu estou fazendo uma comparação sobre 2 coisas que não eram para ser comparáveis. Porque animal não é para ser comparado com o ser humano, não é verdade? Mas a gente faz isso o tempo inteiro. Então, uma forma de dizer eu vou fazer tudo para que a gente fique junto até o fim da vida é dizer, olha meu amor, eu vou fazer tudo que eu puder para a gente ficar junto até o fim da vida. E a outra tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só para te dar. O cara não vai subir, não vai buscar a lua, entendeu? Mas essa é uma forma conotativa e geralmente é a forma como a literatura gosta de trabalhar, tudo bem? Então existem muitas figuras de linguagem, mas existe um conjunto, que é o conjunto que aparece mais. Dentre as quais, a mais importante é a que a gente chama de metáfora. Será que eu posso falar 2 minutinhos sobre a metáfora rapidinho? Ela é muito importante mesmo. O que é uma metáfora? Metáfora é quando eu faço uma comparação que não era muito lógica entre 2 elementos. Então vamos dizer assim, ó, eu digo aqui, Nayara como escreve? Y. Nayara, ok? Nayara é uma flor. Legal. Aí você que viu o Big Brother Brasil, você já pensou o seguinte, né? Cara, tá falando que a minha amiga é uma planta, né? Que não faz nenhuma diferença, porque chamar de planta no Big Brother dá problema, não dá? Pois bem, mas não é isso que eu queria dizer de Nayara. Quando eu digo que Nayara é uma flor, não tô dizendo que ela é uma plantinha que fica só fazendo fotossíntese, né? Eu tô dizendo, na verdade, que esse elemento, que é a Nayara, que é pessoa, ela é um ser humano, tá? Vai pegar emprestadas características de uma outra coisa que não deveria ser comparado a pessoas, no caso flor, que é uma coisa, tá? Então essa coisa vai emprestar características para Nayara, de modo que quando eu falo que Nayara é uma flor, a pessoa que me escuta, se ela não é a fã aguerrida aí de Big Brother Brasil, ela já pensa que Nayara, na verdade, eu tô dizendo que Nayara é uma pessoa que é o quê? Cheirosa. Mais o quê? Agradável. Mais o quê? Bonita. Metidona, hein? Bonita. Muito bom, Nayara, arrasou. Então é isso mesmo, tá? Então eu pego as características emprestadas dessa flor, né, e associo a Nayara. Então tá vendo que é direta essa referência? Eu digo Nayara é uma flor e pronto. Da mesma forma que se eu dissesse, né, fulano é burro, você não imaginaria o animal, você imaginaria o quê? A pessoa que é lenta. Quais características do animal que são emprestadas para a pessoa quando eu chamo ela de burra? Ele é devagar, né? O burro é um animal muito forte, mas ele vai devagarzinho, então assim... Desprovido de inteligência. Nem sei se ele é exatamente, se ele é desprovido de inteligência, não sei sobre burros, tá? Mas eu tenho certeza que a característica de ser lento, né, é uma das características fundamentais para a gente ter usado esse animal, talvez, como um símbolo de uma pessoa tola. Você sabe como é que você deveria dizer, para dizer que a pessoa é burra, sem ofendê-la e usando a linguagem denotativa? É tola a palavra, tá? A pessoa que é burra, ela é tola.
tola, denotativo. Burra, conotativo. Tudo bem? Tá, só que por que eu tô falando disso? Porque nessa questão aqui, a gente tem um problema. Qual é o problema? Dá uma lida aí comigo de novo na frase. Ele diz assim, a tua boca é como um punhado de amores na neve das estepes, tá? Não vou escrever nem a frase toda, vou botar só uma partezinha dela aqui que será fundamental pra gente entender. Ó, a tua boca é como um punhado de amoras. Tudo bem? Continua, não é isso? Tá, então você reparou que ali também rola uma comparação entre dois elementos? Quais são os elementos comparados? Primeiro, do que ele está falando? Da boca dela, tá? Então vamos marcar aqui a tua boca, beleza? E com o que ele compara essa boca dela? Punhado de amoras. A gente já entendeu a comparação, né? Ela provavelmente é uma moça branca, tem os lábios vermelhinhos e por aí, e daí a gente percebe a comparação, tá? Pois bem, então de modo que boca e amora são coisas que são iguais? Não, boca é o quê? Boca é parte do corpo, certo? E amora é uma fruta. Então, essa comparação é uma comparação razoável do ponto de vista denotativo. Se eu quisesse usar as palavras com sentido objetivo, faria sentido comparar parte do corpo com fruta? Não. Mas a gente entende, porque a gente sabe que tem a ver com a cor e tudo mais. Então, você percebe que tem uma metáfora aqui também, não é? Metáfora é quando a gente compara duas coisas com sentido figurado, né? Se eu disser assim, ó, você é tão bacana quanto você, eu estou comparando um ser humano com outro ser humano. Tem alguma coisa de sentido figurado nisso? Não, é uma comparação, mas não tem sentido figurado. Já as figuras de linguagem se destacam por quê? Por usar o sentido figurado das coisas. Então a metáfora vai ser a comparação entre dois elementos não comparáveis, tá? Que se explica no contexto. O problema é que entre isso aqui e isso aqui, tá vendo? Bem parecido, não é? Figurativo e tudo mais, comparação entre dois elementos, mas tem a diferença grande, que vai fazer, inclusive, diferença também para a gente responder essa questão. Aqui tem uma coisinha que não foi usada aqui. Você consegue perceber? O que eu tenho nessa construção que eu não tenho aqui? O que eu tenho nessa construção que eu não tenho aqui? Em cima está afirmando que eu sou como uma flor, e embaixo ele está citando como seria a fruta. Tá, a diferença então é a palavra como, né? No primeiro, como você bem disse, a afirmação é direta. Eu disse você é. E aqui eu disse você é como. Eu poderia também dizer você é tipo, se fosse mais cotidiano, eu te diria. Você é tipo um punhado, sua boca é tipo um punhado de amoras. Também poderia dizer, além de tipo, além de como, poderia dizer o quê? Ó, a sua boca é como se fosse, a sua boca é que nem a gente gosta, né? Tua boca é que nem um punhado de flores, tua boca é igual, tua boca é tal qual, pra gente voltar aí pra linguagem robusta, certo? Então todas essas palavrinhas que eu usaria para fazer essa comparação, a gente vai dar um nome a elas, tá? Nós chamaremos de conectivo. Então essa palavrinha aqui será fundamental. Isso aqui é um conectivo. De modo que é o seguinte, quando tiver conectivo, escrito, visível, tá? O nome dessa figura de linguagem será comparação. Ou um outro nome, que é o nome que a UERJ usa, símile, tá? Então, o que é a símile? É a comparação entre elementos, tá? Com conectivo. Como em cima a gente não tem o conectivo, mas tem a comparação, nós daremos o nome de metáfora, tá? Agora eu quero que você observe aí o exemplo que a gente está analisando e me diga, tá? Vou até tapar aqui. Dá uma olhadinha aí na folha e diga se você acha que essa frase contém uma metáfora ou se ela contém uma comparação, uma símile. Uma símile. Por que é uma símile? Porque tem um conectivo. Olha lá o conectivo. Tá vendo? Sim? E nós ainda temos outras duas opções aí, eu vou comentar rapidinho. Tem a metonímia. O que é metonímia? É a relação objetiva entre coisas. Por exemplo, sabe, é uma troca objetiva entre coisas. Quando o sujeito diz assim, ó, rapaz, eu vou ter que comprar bombril para arear as panelas, certo? Quando eu falo vou comprar bombril,
Na verdade, eu estou falando o nome da marca, né? Aqui no Rio, a marca mais famosa de palha de aço é Bombril. Mas o nome da coisa é o quê? Palha de aço, certo? Qual é o nome disso aqui? Esse zíper específico aqui é barreguilha, né? Mas o nome zíper e o nome fechecler, que minha mãe usava mais antigamente, são marcas. O Álvaro ontem foi lá e fez essas cópias, sim. Mas ele também poderia dizer que ele fez o quê? Xerox. Xerox é o nome de uma marca, por exemplo, tá? Então é isso que é a metonímia. Obviamente, nas aulas regulares, vocês precisam discutir isso de forma mais profunda, mas é uma relação objetiva. Tá vendo que aqui é subjetivo? Aqui a gente está falando da figuração, né? Na metonímia isso não acontece. E por último, paradoxo. O que é o paradoxo? O paradoxo também é uma figura de linguagem muito importante, tá? Paradoxo é quando eu tenho duas ideias que se opõem e ela parece absurda, só fazendo sentido num contexto. Vou dar um exemplo, tá? É uma música que diz o seguinte, o amor é uma dor. Não, desculpa. O amor é uma felicidade que dói. Opa, peraí. Felicidade e dor geralmente estão na mesma frase? Não. Se eu tô feliz, provavelmente é porque eu não tô sentindo dor. O cara que tá sentindo dor, ele não tá feliz. Você concorda comigo? Pô, é difícil sentir felicidade sentindo dor, não é verdade? Mas, se você já passou por uma experiência de amor na vida, você talvez entenda do que ele está falando. Porque realmente o amor é uma felicidade. Em geral, você está feliz, mas muitas vezes dói, muitas vezes machuca. Apesar da boa intenção, não é verdade? Então, no contexto do amor, felicidade e dor se combinaram. Tem um poema famosíssimo, né? Talvez do ponto de vista da língua clássica, a coisa mais importante que existe em língua portuguesa, em que o sujeito diz: o amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Pô, isso não existe. Como é que uma ferida está doendo e não existe? Se existe, é porque está doendo. E se dói, eu sinto, né? Não tem como ter uma dor que dói e não se sente, certo? Mas não é o caso aqui, porque como vocês mesmos já perceberam, nós tivemos uma comparação entre elementos e essa comparação veio por meio de um conectivo que fez com que o Ricardo estivesse correto e a nossa resposta final fosse a letra C de au, né? Maravilha, gente. Então estamos chegando ao final desta aula. Eu desejo a todos e todas muito boa sorte. Espero que vocês consigam fazer a leitura do livro, a preparação para o vestibular. Eu estou sempre disponível, apesar de ter muito pouco tempo da vida. Eu trabalho no Rio todo dia, em Petrópolis, 2 vezes por semana. Ontem mesmo saí às 9h30 de Petrópolis, fui para casa, dormi umas poucas horas para estar aqui de manhã hoje. Mas estou disponível, minhas redes sociais são abertas, inclusive se quiserem perguntar coisas, quiserem, né, alguma dica, tá? Estou sempre disponível de verdade mesmo. O meu Instagram é Johnny Carlos Cruz, o nome como a senhora escreveu, se quiser eu posso até escrever aqui no final também, tá bom? E espero que a gente se veja em breve, mais vezes, que vocês consigam tirar bom proveito dessa aula também. Para quem está assistindo a gente de casa, bons estudos, né? Se dediquem bastante, vale a pena, é fundamental fazer a leitura do livro, vale a pena se preparar, porque a UERJ é a mamãe e está de portas abertas para a nossa juventude. A gente precisa ocupar aquela universidade com gente como a gente, não é verdade? Então tá bom, é isso, obrigado e boas aulas aí para vocês.